Olha, então, muito boa tarde a todos. Ou boa tarde ou de manhã, como cada um esteja a ver, né, a nossa gravação. Né? Eu, o Miroline tem tomado cuidado de perguntar para determinadas pessoas da zona, da região, cada uma na sua área, como é que tem convivido com a pandemia, com o coronavírus, como é que as pessoas têm encarado esses tempos de hoje. Né? E a minha convidada de hoje é a Diana Tosco, uma rapariga muito simpática aqui de Milha, tem 21 aninhos de idade, quem dera eu tivesse essa idade também. A Diana trabalhou sempre com o pai, que é proprietário da Casa Sol, não é isso? Em Cabeça de Mira, né? É. E ela lembrou-se, ou lembraram, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso com ela, já que ela gosta tanto de cozinhar, de fazer umas comidinhas jeitosas, de poder aumentar os rendimentos da família, logicamente, portanto, fazendo aquilo que gosta, né? Antes de mais nada, boa tarde, Diana. Boa Eh, tarde. eu gostava de saber, antes de mais nada, o nome da sua empresa é Cozinha da Titis, né? Exatamente. É. E já me perguntaram isso, é verdade, já me perguntaram isso, acharam engraçado esse nome e perguntaram por que esse nome. Explica lá para quem está nos vendo agora, por que chama-se Cozinha da Titis a tua empresa? A Titis é o diminutivo da minha filha, da Beatriz, que é como a gente chama cá em casa. Muito bem. E a Beatriz tem quanto tempo? Tem 18 meses. Oh, maravilha. Muito bem, muito bem. E é uma gracinha, eu conheço bem a Beatriz. Diga-me uma coisa, Diana, você trabalhando na área com o teu pai na área que trabalha há tantos anos, há alguns, não são tantos assim, mas alguns, logicamente, né? De repente mudou radicalmente o fio de vida, vamos dizer assim, né? Sim. O que te levou a apostar nisso? Como é que surgiu a ideia de fazer esse tipo de trabalho? Foi a minha tita que me incentivou. Ela também já fez durante muitos anos doces e assim, e incentivou-me a começar a fazer com as receitas dela, que é uma coisa como ela sabe que eu gosto, pronto, começar a fazer. E comecei com os doces e as compotas, primeiro. E depois surgiu a oportunidade de começar a fazer rissóis para vender para fora, e daí foi para os doces, outra vez, e foi assim. Hoje, o que você produz mais, vai estar produzindo nesse momento mais, em quantidade? É os rissóis. E a parte de doce, o que ele sai mais nesse momento? Neste momento, Já agora vem aí o Dia da Mãe, por exemplo, né? Se pois, calhar é algum tipo de, de, de doces que um filho gostaria de dar para uma mãe, por exemplo, não sei, digo eu. pois. De momento, os doces que saem mais é os brigadeiros. Por que será, não é? Pois. Você gosta mais de fazê-los ou de comê-los? Fazer, eu gosto muito de comer, né? Nota-se bem que gosto muito de os comer, mas gosto mais de os fazer, sim. E quando você está fazendo, logicamente tem que provar tal, Sim. você, quando vê, ou não sei se já te aconteceu alguma vez, de estar fazendo aquilo e de repente sentir que não está bom, você para tudo, começa tudo de novo, ou pede para É, alguém experimentar, como é que é isso? é assim, normalmente, ao início, tudo o que eu fazia, eu levava para a minha tita para ela experimentar, para ver se já estava já estava certo. Depois, agora, quando acontece não ficar muito bom, paro e no dia a seguir volto a fazer, porque já sei que se continuar a fazer no mesmo dia vai sempre sair mal. É algum tipo de truque ou é mesmo misticismo isso? É mesmo só assim, paro e volto só a fazer no dia a seguir. Uhum. E quando você faz no dia seguinte, normalmente já fala assim, agora está no ponto que eu quero? Sim, Não. sim. Sim. Mas por que essa área? Imagina que a tua tia, por exemplo, em vez da área de culinária, ela te desse incentivo na área, sei lá, de eletricidade mecânica, por exemplo. Como é Não, que, tem que ter algum dom. Você já gostava de fazer isso antes? Ou como é que é? para as festas da família, sempre que fui eu que fiz os bolos de aniversário, sempre que fui eu que fiz os doces, e assim, para nós. Você já tem um know-how familiar aí bem grande, então. Sim. E quando você fazia no começo, via as pessoas a pensarem nisso, incentivarem, falarem que gostavam, chegou a pensar em Sim. algum momento em apostar nisso aí? Ou foi uma coisa que só surgiu mais pra frente? Só surgiu mesmo agora. Quando você começou a fazer isso, foi alguns meses, foi em janeiro que você falou que começou aqui
a trabalhar nessa área, né? Ainda não se pensava no tal corona, na tal Covid, né? Estava tudo, entre aspas, tudo normal, né? Pois. Quando aconteceu isso, como é que você, como cidadã, como mãe, parou para pensar naquele momento, o que lhe aconteceu naquele dia na alma, naquele momento? Teve muito medo? Como é que foi? Na altura tive, porque o meu pai é diabético, não é? E a Beatriz tem 18 meses. E então era um perigo. E então até na altura suspendi tudo. Fiz uma publicação na página a dizer que estava tudo suspenso durante esta altura. Só que depois, mais para a frente, comecei a perceber que havia muita gente em casa, não é? E que precisavam que alguém fosse levar as coisas a casa. E então foi aí que eu comecei a fazer as entregas ao domicílio. Você faz takeaway então. Às terças e quintas na zona de Mira são gratuitas as entregas. Terças e quintas na zona de Mira são gratuitas. Sim. Mas e nos outros dias não faz, é isso? Faço desde a Praia de Mira até Febras. Tem um campo alargado, já vai um bocadinho longe, até Febras não é tão perto quanto isso, né? Quantos clientes você tem nesse momento, mais ou menos, que já provaram do teu trabalho? Mais ou menos, assim, um número assim de cabeça, assim. Aí uns 30. Uns 30, nada mal, desde janeiro, ainda por cima com toda essa situação. Sentiu que cresceu a tua clientela depois da Covid? Porque as pessoas estão em casa, como você acabou de falar? Pois, não, aumentou. Porque como eu comecei a fazer as entregas, aumentou. Ao início era só os amigos que compravam, né? A minha família e os amigos compravam. Depois, quando iniciou isto da Covid e eu comecei a fazer entregas ao domicílio, a lista de clientes aumentou bastante, sim. E as pessoas passam a palavra umas para as outras, você pede para elas falarem, qual é o... Eu normalmente, sempre que faço uma entrega, passado uns dias, pergunto sempre à pessoa o que é que achou. Mando mensagem a perguntar o que é que achou, se há alguma coisa cá a melhorar. Peço a opinião. Você tem essa preocupação de saber se a pessoa estiver satisfeita com o seu trabalho, não é isso? Sim. E também porque há muita gente que dá dicas de como é que pode melhorar. Muito bom. Pronto. E você procura absorver isso rapidamente ou ainda está naquela fase de só notar as indicações? Não, por exemplo, ainda agora fiz umas empadas vegetarianas para lançar. E houve umas empadas vegetarianas. Como é que é isso? Conta lá para nós que eu particularmente desconheço. Empada você vê o que é agora. Pois, é como se fossem as empadas de frango, mas só com vegetais. E fui entregar a uma cliente que foi ela que me pediu de propósito para experimentar a fazer. E então ela provou e no dia a seguir mandou-me uma lista do que é que faltava, do que é que estava a mais. E pronto, e a partir de agora já não há. Já é consoante o que as pessoas vão dizer. Ou seja, você vai rapidamente adaptando àquilo que os seus clientes pedem, né? Sim. Também convém que aquilo que as pessoas dizem seja minimamente normal, não é? Porque... Alguém já te pediu alguma coisa extravagante? Não, porque, por exemplo, há pessoas que reclamam em 10 dúzias que eu vendo, né? por um dia. Se uma reclama, não é? E as outras 9 ficaram bem, acho que não tenho nada a alterar. Sim, claro. E vou dizer uma coisa, você quando apanhou, já que estamos a falar de adaptação, né? Teve que se adaptar ao primeiro impacto que foi ter que parar, logicamente, por causa da situação do teu pai, da tua filha, mas quando recomeçou o trabalho, alterou alguma coisa na tua forma de trabalhar, na parte operacional, do que fazia antes ou manteve a mesma? Sim. Eu antes usava só as luvas e a touca, não é por causa dos cabelos. E agora passo a usar a máscara cirúrgica. E incomoda fazer trabalho com a máscara? Atrapalha um bocado? Até nos habituarmos. Está habituada já? Já. Depois de habituar já é mais fácil, sim. Se você fosse uma cliente, não fosse a dona da cozinha da Titis, né? Ouvisse falar tal, que havia uma pessoa que fazia um trabalho desse muito bom, o que você pedia para ela? A primeira, o básico, não é? O camarão e carne, porque são os mais básicos. Sim. Os rissóis de camarão e de carne. E depois, se realmente fosse bom, pediria o resto para experimentar. Muito bem. Você tem, de lá para cá, desde que recomeçou o teu trabalho, né? Já falou que cresceu um bocadinho em matéria de clientela e tal,
mas tem sentido que o mercado ainda tem muito para expandir aqui na nossa zona, ou como está, já é? Porque penso eu, presumo eu, que você faz o trabalho sozinha, não é? Não tem Sim, ainda sim. ninguém que trabalhe consigo. Não, não. Aquilo que você faz hoje é o suficiente para o que você precisa, não só monetariamente, mas tanto a nível você quando faz esse trabalho, vai até o teu limite ou ainda tem alguma coisa a crescer sozinha nesse momento? Sim, é assim, quando, não, eu por enquanto ainda consigo fazer as entregas sozinha, não é? Porque não é assim um número muito elevado. Normalmente a pessoa no máximo pede 10 dúzias, nunca, só uma pessoa pede mais que isso. Então eu tive que começar a comprar as coisas aos poucos, não é? Porque se eu tinha um frigorífico, tive começando a comprar uma arca, depois um forno, porque o forno a gás não dá para fazer a maior parte dos doces que eu tenho na minha lista, e então tive que ir fazendo aos poucos. Mas sim, eu sozinha acho que consigo bem, por enquanto, fazer as coisas, sim. Mas pensa em montar aí uma lojinha com um Sim, nome. mais, sim. Eu espero que sim, não é? Mas mais para a frente, bem mais para a frente. Antes de terminar, Diana, gostava de saber de você. Já agora uma coisinha só. Aniversários, casamento não, que já não teve tempo de fazer casamento nenhum ainda, né? Pronto. Mas aniversários, por exemplo, já fez alguns, como é que. Dá muito mais trabalho, provavelmente, pronto, por causa da Ah, quantidade, mas quando você prepara um aniversário, por exemplo, quanto tempo você leva a começar, nesse momento você começa a se debruçar sobre aquilo até entrega no material? é assim, normalmente a pessoa tem que fazer a encomenda pelo menos com 3 dias de antecedência. Porque eu nunca faço, os doces faço sempre no dia. E os rissóis faço sempre com 24 horas de antecedência. E Portanto, dá e sobra até tempo. sim, sim. E você quando terminou de fazer um aniversário, por exemplo, logicamente penso eu, para querer saber o feedback do teu cliente e tal. Normalmente, como já é uma quantidade bem maior, o feedback é o mesmo que você tem quando duas, três dúzias numa casa que você vai entregar agora, por exemplo. Eu até agora, neste momento, só fiz um aniversário. Ah, só um? Foi, foi dos teus netos. Eu estava pensando que você tivesse feito algo mais. Né? De qualquer forma, Não. aquele trabalho todo que fez foi recompensador no sentido de conseguiu superar mais um obstáculo, não é? Sim, sim, sim. Pelo menos toda a gente estava na festa, gostou muito. Que eu depois perguntei à Diana se estava tudo bom, se a gente tinha gostado, e ela disse que sim, a gente tinha gostado. E até aumentou bastante o número de gostos na página nesse dia. Ah, é? Muito bem, bom Sim. sinal. Então que venham muitos aniversários pela frente para poder aumentar muito mais gostos, logicamente, né? Foi. Tá. Ô Diana, diga-me para terminar, ser uma pessoa que está nesse momento envolvida nessa área te ajuda a esquecer um bocadinho as preocupações do dia a dia dessa Covid? Como é que você tem, você e a tua família, como é que tem convivido com essa situação toda da Covid? A preocupação ainda é muito grande? Já estão mais tranquilos, mais confiantes? Como é que é isso? É assim, ao início estávamos todos um bocado com medo, né? Porque ainda não sabíamos bem o que é que era isto. Mas depois, à medida que o tempo foi passando, fomos tendo mais informação, não é? Do que era o vírus, do que é que tínhamos que fazer. E acho que neste momento está tudo tranquilo. Ok. E já agora, se uma pessoa quiser saber de você alguma informação, quiser contactar consigo, como é que consegue falar com você? Sim, pode contactar através da página do Facebook, a Cozinha da Titis. Repete, Ou repete e fala devagarinho, que para quem não conhece, saber. Como é que é o nome? é Cozinha da Titis. Cozinha da Titis. Ok. Página no Facebook. Sim. Ou então pelo contacto 967144718. Repete, por favor. 967144718. Ok. Olha, agradeço ao teu testemunho, ok? A Obrigada. tua informação é sempre importante. Já falei com pessoas ligadas à área social, pessoas ligadas à área de formação, já falei com psicólogas, mas não tinha falado com nenhum pequeno empreendedor, né? E o pequeno empreendedor tem sofrido na pele muito com as incertezas do que se passa. Já sofre por natureza, porque é por conta própria, né? Mas é uma questão de vida. Mas, de qualquer forma, se você, só para terminar mesmo, se alguém lhe perguntasse hoje, opa,
eu gostava de fazer um empreendedorismo em alguma área, sei lá, um rapaz que quer ser mecânico, por exemplo, você aconselharia uma pessoa a arriscar? Não sei. Neste momento acho que não. Nesse momento acho que não. Ou seja, Acho que não. se fosse hoje, não fosse janeiro, você não tinha arriscado ainda. Não, neste momento não. Tá tudo muito. Tá, toda a gente tá muita gente aí para casa, estamos num período muito complicado. Ok, mas para comer rissóis e brigadeiros, há sempre gente, né? Pois, Ok. Olha, Liana, agradeço a tua atenção, mais uma vez tua disponibilidade, teu testemunho. Eu faço votos que você ainda engorde muita gente por esse mundo fora, né? Bom sinal, tá bem? Manda um beijinho para tua filhota e que tenha sucesso. E já agora, sempre que tiver novidades para poder falar, para poder partilhar da tua área, fala com a gente, que havemos de contactar com as pessoas. O que nos interessa aqui é mostrar para as pessoas que estão nos vendo, que também na zona de Mira, na zona de Cantanhede, em todas as regiões que a gente abrange mais, que há pessoas como você dispostas a arregaçar as mangas e meter a mão na massa, literalmente falando. Tá bem? Muito obrigado, tá tá? bom. Uma boa Obrigada. continuação para você, tá bem? Obrigado. Obrigada.